Fala galera, é o seguinte, hoje aqui na Romário TV, no Papo de Cara com Cara, nosso convidado é o cara que é conhecido como Pitbull, mas também é um dos maiores vencedores de futebol brasileiro. Brabo pra caralho. É o seguinte, se jogasse na minha época, ou a gente ia se dar muito bem, ou a porrada ia cantar. Seja bem-vindo, irmão. Felipe, é o seguinte, começando aqui pelo seu momento hoje. Como é que é ser comentarista? Você já esperava isso quando se deixou de jogar futebol? Você desse lado agora, diferente de jogador de futebol, te incomoda você ali do lado dos teus colegas de trabalho, ouvindo várias coisas que você tem certeza que os caras não têm nem noção do que estão falando? Isso incomoda um pouco, particularmente. Teve uma época que teve um momento que eu entrevistei o Rafinha e fiz a seguinte pergunta pra ele. Rafinha, porrada neles? Porra, a gente que joga, uma pergunta dessa, porrada neles, pra quem é do futebol, chega lá, dá a vida, defender o seu time ou sua seleção. Quando eu chego no Palmeiras, eu dou aquela entrevista icônica que falei que se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, né? Porque, pô, se tiver que sair na porrada em campo pelo Palmeiras, assim eu farei. Porque eu tinha visto, né? Os uruguaios, né? Principalmente o pessoal do Peñarol lá, eles pedem jogo e sai tudo na porrada, né? Então eu tinha falado esse lado de, poxa, a gente chega lá, tiver que dar carrinho, a gente vai dar carrinho, tiver que sair na porrada, vamos sair na porrada, mas não em tudo que eu ia dar um soco na cara de alguém, eu dar um tapa na cara de alguém. E todos pegaram aquilo dali e transformaram numa situação que eu tive que vir a público pedir perdão. Olha, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, mas aí, uma vez falou. Então tem muita gente que quer trazer pro lado que é benéfico para ele. É muito mais benéfico, vai dar muito mais visualização nos dias de hoje, por exemplo. Falar que, pô, mas aí vai dar porrada no cara, que vai sair lá todo mundo ver, do que propriamente, não, eu entendi o que ele quis dizer. De chegar lá, de lutar, se fala um negócio desse, não ia dar visualização. E principalmente depois de uma porrada que foi, né? Exatamente, 3-0, né? Principalmente depois da porrada que foi. Exatamente. Você teve um momento dentro do jogo que foi espetacular e teve a expulsão. Até hoje isso fica na tua cabeça? Você se sente culpado de alguma coisa que aconteceu naquele jogo? Cara, eu me sinto culpado de não ter pelo menos tirado o Rubem de jogo, pô. Porque, pô, se eu pisei no cara, fui expulso, pelo menos tinha que tirar ele de jogo, né? Mas eu não consegui tirar ele de jogo. Na verdade, o Brasil já tava morto naquele momento, né? Eu vou ser hipócrita e falar que eu não seria expulso. Sangue corre na veia, depende, né, muito do tava momento, morto né, o jogo, eu falei, caramba, o sonho tá indo embora e tal. Eu prefiro o Rubem, jogador fantástico. Enfim, aconteceu. Itália, Turquia e Espanha. 3 culturas diferentes. 3 povos diferentes. Tem alguma coisa assim, alguma situação inusitada que você pode contar com a gente, pra gente, que aconteceu fora de campo, assim, em desses países, ou em cada país? Esse apelido de Pitbull nasceu na Turquia. Como é que foi isso? Nasceu na Turquia, Como é que foi? na Turquia. Quando eu cheguei lá, eles começaram assim, nosso Pitbull. O primeiro jogo meu foi contra o Liverpool. A gente jogou um amistoso contra o Liverpool. E aí, aquele jeito lá, eu dei umas porradas no jogador que era, na época tava o Quite lá, o Quit, era um holandês também, o holandês aí. Eu dei umas porradas nele, a torcida começou a fazer rufo lá também, de uma outra forma, Pitbull. Aí eu comecei a fazer gol. E foi uma temporada meio goleador, eu fiz 16 gols na temporada. E eu fazia gol e imitava um Pitbull. Os caras, porra, vinham loucura. Eu fazia Pitbull e loucura. Aí pegou Pitbull.